Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com a sua vida e que a bênção de Deus possa alcançar você. Nós estamos hoje na 9ª aula sobre demonologia, esse estudo que estuda sobre as regiões celestiais, a luta entre Deus e o diabo. Nós temos feito muitas reflexões bíblicas aqui a respeito desse texto e hoje eu quero, um texto muito conhecido por todos nós, refletir com você, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Efésios capítulo 6, verso 10, Paulo fundamenta a batalha espiritual, Paulo mostra a organização do mundo espiritual e é muito importante que você compreenda isso. O exército do diabo é extremamente organizado. O modelo que o diabo tem para os demônios, para a sua ação celestial, é o modelo de Deus, o modelo que Deus estabeleceu no céu. O exército maligno respeita uma mesma hierarquia, como Deus, na sua autoridade, define todas as coisas pela sua hierarquia. Eu sempre digo que se você quiser entender Deus, se você quiser compreender o que sustenta o céu, a primeira coisa que você precisa entender é sobre autoridade. Quem define o governo, quem estabelece as verdades é Deus pela sua autoridade. Tira de Deus a autoridade, ele deixa de ser Deus. Tira de Deus a autoridade, o céu deixa de ser céu. Há uma hierarquia extrema e muito bem organizada por Deus no céu, e essa mesma hierarquia é o modelo que o diabo tem e que ele age hoje na face da terra, segundo o modelo que ele recebeu de Deus. Paulo, debaixo de uma revelação do Espírito Santo, ele fundamenta a cadeia de hierarquia ou de autoridade dos principados e dos demônios que estão agindo e atuando nos nossos dias. Então vamos lá, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, a palavra do Senhor, ela diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E o verso 12, a palavra do Senhor diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo, ele fundamenta e estabelece o princípio de autoridade, de cadeia, de hierarquia. Ele fala sobre principados, potestades, forças espirituais do mal e dominadores. Todo exército maligno, toda ação espiritual das trevas está fundamentada nessa cadeia de autoridade dessas 4 classes de demônios. Paulo não está dando a nomenclatura dos demônios, Paulo está definindo o que eles são em cadeia de autoridade, na sua função, no seu governo e na sua autoridade. O primeiro nível de autoridade espiritual, segundo Paulo, aqui em Efésios 6, versículo 12, são os principados. Ele diz: a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas a nossa luta primeiro é contra os principados do mal. Os principados do mal têm uma característica espiritual extremamente importante e é fundamental que você entenda. Primeiro, principados, potestades, tanto são nomes de anjos quanto também são nome de demônios. Tanto Deus usa principados para tratar dos seus anjos, como Deus usa principados para tratar de demônios. Os principados do reino das trevas, eles têm uma função muito bem definida, e Daniel capítulo 10, se você puder abrir na sua casa ou acompanhar comigo aqui no nosso projetor, Daniel capítulo 10, no verso 12, Daniel havia orado durante 21 dias, buscado o poder de Deus e a resposta do Senhor por 21 dias. A Bíblia diz que quando o anjo aparece a Daniel, ele diz: olha, eu vim desde o primeiro dia que você orou, mas houve uma resistência espiritual. Houve um demônio que lutou contra o anjo de Deus, e entenda o que eu vou dizer a você. Quando um anjo de Deus luta contra um demônio de mesma autoridade, eles se degladeiam e nenhum sai vencedor. Existe uma hierarquia.
uma patente espiritual. Daniel ora por 21 dias, jejua por 21 dias. Quando o anjo manifesta a Daniel, a palavra do Senhor diz assim, Daniel capítulo 10, verso 12, a palavra do Senhor, ela diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Versículo 13, a Bíblia diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. A palavra do Senhor diz que Daniel, enquanto orava durante os 21 dias, desde o primeiro dia em que ele aplicou o coração a orar, Deus envia do céu a resposta a Daniel. Mas o que a Bíblia diz é que o príncipe do reino da Pérsia, um principado espiritual, um demônio que tinha poder e autoridade sobre aquela nação, e ouça, segundo a Bíblia, nação é etnia. Etnia, segundo a palavra de Deus, é um grupo de pessoas. A etnia, a nação, segundo a Bíblia, pode ser considerado um quarteirão, pode ser considerado um bairro, pode ser considerado uma cidade e pode ser considerada uma nação. Os principados são demônios que presidem sobre aquela nação, sobre aquela etnia. É muito fácil você compreender que às vezes há bairros de pessoas ricas, prósperas, e você atravessa a avenida e do outro lado há pessoas em extrema miséria, pessoas que estão vivendo à margem da sociedade, e às vezes você não entende o porquê em uma região há tanta prosperidade e tão próximo há tanta miséria. Talvez você não entenda porque que as cidades que são dominadas por doenças, tem cidades que têm mais farmácias do que tem bares, tem cidades que são dominadas por espíritos de prostituição, tem cidades que são dominadas pela ignorância, pela falta de estudo, pela falta de conhecimento, tem nações que são dominadas pela falta de chuva, tem nações que são dominadas pela quantidade excessiva de chuva e de frio, há nações que são dominadas pelo orgulho, pela soberba. Cada etnia tem um príncipe que governa sobre ela. E entenda, Satanás só possui as pessoas porque o diabo tem a necessidade de expressar seu temperamento, a sua personalidade. É muito fácil diferenciar uma pessoa possessa de um Exu, com uma pessoa possessa de um Zé Pilintra, com uma pessoa possessa de uma pombagira, ou uma pessoa possessa de um caboclo. Cada pessoa, quando manifestar um demônio, ele vai manifestar também a personalidade desse demônio. Alguns vão se manifestar com violência, outros vão se manifestar na sensualidade, outros vão se manifestar querendo bebida, querendo cigarro. Cada demônio vai se manifestar segundo o aspecto, os traços da sua personalidade e do seu caráter. O principado faz com que a nação que está sujeita a si expresse o seu caráter, a sua personalidade. Daniel, quando orou, o que resistiu à oração de Daniel foi o príncipe do reino da Pérsia, um demônio que tinha um poder e autoridade. Quando Deus quis manifestar sua glória, quando Deus quis trazer o anjo, a palavra do Senhor diz que o príncipe o resistiu. A Bíblia é tão clara, porque diz assim, que Miguel, um dos primeiros, teve que ajudar o anjo de Deus. Enquanto o anjo lutava contra o principado, a Bíblia diz que eles ficaram 21 dias lutando. Foi necessário que Miguel, um anjo com patente de autoridade maior, eu vou ler segundo o que está na minha tradução, diz assim: porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive sobre o rei da Pérsia a vitória. O que a Bíblia diz é que quando o anjo de patente superior entrou na batalha, é que o anjo de Deus venceu e o anjo do Senhor prevaleceu. Quando Paulo fundamenta Efésios 6, Paulo não está falando só sobre a armadura de Deus, só sobre alguns valores celestiais. Paulo está falando também da hierarquia, e ele diz que aqueles que têm primeira autoridade são os principados.
bispo, quem são os principados? São demônios que regem nação, são demônios que governam povos, são demônios que têm ação de autoridade, de poder e de domínio para governar aqueles que estão debaixo da sua autoridade, e aquela nação que está sujeita àquele príncipe vai expressar seu caráter e a sua personalidade. Entenda, quem luta contra principado não pode lutar na sua individualidade. Jesus, na sua sabedoria, disse que quando a igreja está reunida, a igreja é o ajuntamento de pessoas. Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós não podemos lutar na nossa individualidade contra os principados. Contra principados nós devemos lutar como igreja, em cadeia, em posição de autoridade, em unidade. Principados são demônios que regem, que governam uma família, que governam um bairro, que governam um quarteirão, que governam um bairro, que governam um município, que governam um estado ou que governam toda uma nação. Quando nós lutamos espiritualmente, nós precisamos entender que os principados regem nação e resistem ao mover e ao agir de Deus. Eu vou continuar falando sobre a hierarquia, a lista que Paulo denomina em Efésios 6, mas isso na aula de número 10.